Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos à resenha de um deck que vocês estão esperando bastante, né? Vamos! Meus amores, antes de mais nada, curta, comenta, compartilha e fica até o final desse vídeo que eu vou contar uma historinha de como que eu fiz para conseguir ter esse lindão, tá bom? Então vamos lá. Este daqui é o The Victorian Romantic Tarot, provavelmente minha pronúncia está incorreta. Ele vem, gente, numa caixinha de madeira, não é uma caixinha de papel, não é uma caixinha qualquer, é uma caixinha de madeira. E que me dá a sensação que ela foi pintada de forma artesanal, tá? Um trabalho muito minucioso, simples, porém bem feito, sofisticado. Lindo demais. Vem com essa aberturazinha aqui, ó. E este aqui é a versão de 2024, tá? O deck vem aqui dentro. Ele vem sem plástico, tá? Ele não vem com plastiquinho. Ele vem protegido com um isopor, que eu gostei de manter, porque se eu coloco os decks aqui dentro da caixa e faço assim para guardar, os decks vão ficar meio que, as cartas, né, vão ficar meio que soltas aqui dentro, e aí esse isopor faz com que as cartas fiquem bem firmes. Aqui é uma notificação, né, como se fosse um bilhete informativo a respeito de algumas cartas extras que vieram. Bom, esse daqui, ele é um deck estúdio, e eu vou ver se eu consigo pegar aqui para vocês verem as cartas que vieram junto, as cartas extras que acompanharam. Essa daqui é uma. Eu podia ter pego isso antes, né? Mas eu esqueci. Então, aqui nós temos, na verdade, não é nem bem uma carta, né? Que é como se fosse um cartão, né? Não uma carta de tarô, mas um cartão nesse trabalho fantástico. E aqui algumas cartas extras. Bom, essa aqui, por exemplo, o que mais? Tem mais aqui. Essas três cartas aqui são do Victorian Romantic Tarot. E eles colocaram neste informativo que, vez ou outra, uma carta ou outra pode ter algum erro de impressão ou algo do tipo. Então, eles estavam mandando essas cartas extras para que a gente pudesse repor ou que fique, né, de lembrança, de marca-páginas, enfim. Veio junto também essas duas cartinhas aqui, que é de um outro trabalho deles. Este outro trabalho, se eu não me engano, ele vai ser lançado ainda. Aqui, um que já estava esgotando. Olha esse trabalho, gente. Que coisa magnífica. Não é holográfico, tá? É uma estampagem a frio, que, meu Deus, dá uma vida às cartas. E aqui meu sonho de consumo, que um dia eu hei de ter. E eu decidi que um dia esse deck vai chegar na minha mão. Esse daqui é o deck das Criaturas Fantásticas. Infelizmente eu não consegui pegar esse lindão aqui, mas ainda hei de achar esse lindo e tê-lo para mim. Esse daqui é o meu sonho atualizado. Ok? Vieram essas cartinhas todas. Aqui um livreto explicando de forma bem sucinta, porém eficaz, todas as cartas aqui. E aqui tem algumas opções de tiragem e tudo mais, mas o mais importante desse livreto é entender as cartas extras que o acompanham. Ó, aqui é a edição de 2024 da Baba Baroque Studio. Nesse livreto tem informações importantes a respeito das cartas extras que compõem este deck. E aí eu já vou responder para vocês. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu raramente utilizo cartas extras, mas este aqui eu estou usando ele completinho.
com todas as cartas extras que eles mandaram, porque eu achei uma coisa muito pontual, muito bem feita, e que acrescenta, não muda a estrutura do tarô. Então, não são cartas extras que estão adicionando significados, mas são cartas extras que desmembram significados. Então, eu achei sensacional. Verso das cartas, também nessa estampagem a frio. E aí, vamos lá, vamos entender o que é essa estampagem a frio. Nós vamos ter alguns detalhes cintilantes nas cartas. Alguns não, né? 90% das cartas. E é um cintilante muito diferente. Eu nunca tinha visto esse trabalho em lugar nenhum, nada parecido, nada que chegasse perto. Não é um trabalho metalizado, não é um trabalho subliminado, não é. Pelo que me recordo, eu li a respeito ano passado, tá, gente? É uma técnica de estampagem a frio. As cartas vão ter um tamanho um pouquinho maior que o mediano. Eu vou pegar aqui o Medieval Scapini para vocês terem uma noção. Então, o Medieval Scapini, ele naturalmente é um pouquinho mais alto. Aqui, de fato, ele ainda ultrapassa um pouquinho, né, o tamanho deste aqui. E ele é um pouquinho mais largo que uma carta de tamanho mediano, tá? Eu não tô com nenhum aqui na minha mesa agora. Guardei porque desde que ele chegou, só ele trabalha. Até tentei comprar mais um dele para deixar reservado, porque, gente, esse daqui virou... Se eu não tinha um deck preferido, agora eu tenho. É esse lindão aqui. E o meu sonho de consumo, que ainda hei de realizar, este aqui. Meu Deus, ainda eu chego lá, que sou bruxa. Qualidade das cartas. A gente percebe que é um papel, mas um papel de uma elegância, de uma qualidade. Gente, eu nunca vi nada parecido, tá? Eu não diria que me dá uma sensação de ser US Games, que é aquela sensação de ter como se fosse um plástico misturado com papel. Não, aqui é papel mesmo, mas é um papel de uma qualidade tão exemplar que bate pau a pau com a qualidade da US Games. Então vamos lá. Super gostoso de embaralhar. É um deck um pouquinho mais pesado que os decks de tamanho mediano, tá? Aqui uma carta extra. Elaborado, né? Por Karen Mahoney, ilustrado por Alex Uklov. Provavelmente também minha pronúncia estará incorreta, mas o que importa é a intenção. Ó, eu vou balançar aqui de novo. Vocês estão vendo que coisa encantadora? Vamos lá, vamos conhecer esse lindão. Aqui nós temos o arcano do louco. E aqui é como se fosse aquele bobo da corte que vem distraindo, né, as pessoas de forma muito sutil, muito subliminar. Esconde aqui os elementos básicos, né, de uma carta tradicional Rider-Waite, desenhado por Pamela Coleman. Só que aqui ele não está no abismo, ele está na vida como se apresenta. E, gente, eu amei. Vou passar aqui, ó, essas cores todas, com esse efeito cintilante, dá um tom de encanto. Eu não tenho uma outra palavra para descrever o que eu sinto quando eu olho para essas artes. Encanto. O mago. Ó. Então, aqui nós temos um movimento de como acima é como abaixo, mas de uma forma sutil e subliminar também. Então, ele está sendo clarificado, né? Está criando, está se inspirando e manifestando isso no seu livreto aqui, através de estudos, de pensamentos, de ficar fechado dentro de si para conseguir trazer a inspiração necessária. Eu vou mudar aqui o lado, que eu acho que vai ficar mais confortável para mim. Deixa eu colocar meu chazinho aqui do lado. A Imperatriz.
aqui com a representação das colunas, né? Eu vou fazer assim só para não correr risco do YouTube implicar com a minha pessoa. O caldeirão, a imperatriz, e aqui tudo é vida, tudo é belo, e ela está cuidando, zelando de querubins, que descansam tranquilamente junto com ela. O imperador. E aqui vem a primeira carta duplicada. O imperador, nesta carta, está sendo representado por aquele que governa através do intelecto, da sagacidade de entender, de conhecer, a astúcia mental. Então é aquele imperador que ele vai buscar o justo através da filosofia, do conhecimento, das suas crenças pensadas, discernidas e que aprendidas com pessoas mais velhas, logo mais sábias. Já aqui nós temos o faraó, que no livreto, eu fui dar uma olhadinha no livreto antes de gravar o livro para vocês, fala de nesta aqui, né, o imperador quanto o faraó, fala de um imperador que tem um domínio absoluto. E quando eu olho, absoluto mesmo, tá? Absoluto monetariamente, ideologicamente, religiosamente. Quando eu olho para essa figura aqui, me dá uma sensação de aquele imperador que impera sem um pingo de humanidade. Ele impera, ele governa, lógico que com os ensinamentos passados de boca a ouvido, mas de uma forma muito carnal e menos humanizada. Então, aquele que é mais vaidoso, é aquele que é mais orgulhoso, controlador, e que pode sim fazer um grande estrago dentro dessa manipulação egóica. O hierofante, e aqui como um professor, né? Sai daquela postura religiosa para ser aquele que pode ensinar, ser a ponte, de fato, pontífice. Mais uma carta duplicada. Aqui nós vamos ter 2 enamorados. Então, este primeiro enamorados falando da verdadeira paixão, aquela que nos encanta e que vai com o tempo se transformar, amadurecendo em amor. Já aqui nós temos os acordos, né? Então, as relações que acabamos fazendo, acordando, aceitando, não porque o nosso coração está mandando, e sim porque a sociedade diz que era o correto a ser feito. Achei sensacional. E aqui é como se tivesse um olhar de clamor, né? Que os deuses me ajudem nessa nova jornada que se inicia na minha vida, que é o casamento. A carta do carro. Gente, será que a câmera vai fazer jus à beleza dessa riqueza? A força. E aqui já deu para vocês perceberem que não tem números, né? Apenas o nome dos arcanos maiores, o que eu achei pontual. Aqui o eremita, ele é como se fosse um anjo caído, as suas asas são negras. Mas um ancião que não dá muita importância para luxo, boas roupas, pelo contrário. Ele busca a sabedoria de si mesmo, no seu próprio trilhar, no seu próprio caminho, e coincidências não existem. Aqui nós temos os 4 elementos. Olhos atentos vão ver. A roda da fortuna. Aqui uma pessoa criadora de passarinhos, em algum momento descobre que ela é o rei. A justiça. Olha, gente, ó para isso aqui, não dá nem vontade de comentar o deck. É lindo demais, gente. É de uma riqueza, de uma beleza. Percebam que é uma arte antiga, me dá uma sensação de ser uma arte vitoriana, muito bem feita, e que esse brilho, essa cintilância, não tira a riqueza de detalhes dos desenhos. Eu não vou conseguir aproximar mais, gostaria.
É uma riqueza de detalhes absurda. E aqui é interessante que aqui é um filósofo, né? Quem sou eu? E aí vem a morte ceifando, cortando, trazendo uma nova conotação e percepção do próprio pensar, da própria visão de honra. Temperança, olha que coisa mais linda! Eu vou falar isso o deck inteiro, porque eu estou apaixonada. Aqui mais uma carta duplicada. Então nós temos 2 cartas do diabo. Aqui me dando a sensação de que é o momento em que a Eva se permite corromper, né, através de uma grande tentação para comer o fruto proibido. E aqui os prazeres da vida terrena. Nós temos uma cornucópia caída aqui, um jarro, né, cheio de moedas de ouro, beleza. Aqui me dá uma sensação de representar bem a luxúria terrena, né? O gosto que temos para coisas boas, coisas caras, coisas belas, mas não necessariamente isso é errado. A torre, e aqui ao contrário de uma torre mesmo quebrando, aqui é um navio, o que eu achei fantástico, porque eu entendo a torre como sendo a vida falando, se joga no mar da vida, para de ficar preso numa coisa tão concreta que não te permite crescer. E aqui é como se a torre tivesse quebrado, mas no caso aqui um navio, e as pessoas não têm outra escolha a não ser se jogar no mar da vida, enfrentar emoções mais profundas. Achei sensacional. A carta da estrela. Aqui me dá uma sensação de que ao mesmo tempo que ela tem um tamanho normal, ela tem um tamanho gigante. Gigante dentro de si. A lua, belíssima também. E aqui não tem uma representação da lua no céu, né? Nós temos a representação do próprio ego sendo a própria persona. Achei fantástico. E também me dando uma conotação de, ao mesmo tempo que ela está dentro de um tamanho adequado para a paisagem ao fundo, me dá uma sensação dela ser uma gigante. O Sol. Interessante que aqui nós temos 2 polaridades, né? Isso não é muito usual nas ilustrações de tarô. E aqui eu achei muito pontual ter essas 2 ilustrações, porque é um receber muito grande da vida, quem é meu aluno está entendendo o que eu estou falando, para poder manifestar em algo novo, diferente, tendo a possibilidade de crescer e amadurecer. O julgamento, novamente uma polaridade, né? Uma polaridade masculina, uma feminina, trazendo a honra e a glória, para que a gente possa ter a possibilidade de acordar para o nosso verdadeiro sentido de espírito. O mundo, gente. Aqui me dá uma sensação de deleite, mas ao mesmo tempo em que essa persona aqui é como se ela tivesse com uma colheita muito farta, tendo a possibilidade de nascer novamente. Aqui é como se fosse a sensação de aprendeu? Que bom, nasce de novo. Vamos agora para o naipe de copas, aqui na profundeza das nossas emoções. E aqui novamente a polaridade sendo representada e muito bem representada, inclusive. 2 de copas, as relações, as trocas, também a questão da polaridade, que pode fazer algo muito bom crescer. 3 de copas, a comemoração. E aqui a festa de máscaras, né? Onde seria, é o que hoje nós vivemos como carnaval. Há anos atrás era como se fosse uma festa profana, onde todo mundo podia dar liberdade, dar voz aí aos seus instintos, os seus desejos mais animalescos, porém de máscara, para que ninguém fosse reconhecido quando a festa acabasse. E essa festa durava dias. Então, aqui é uma grande comemoração, uma grande celebração, mas com essas máscaras no rosto, me dando a conotação de talvez não seja uma comemoração tão idônea, tão íntegra assim.
4 de copas, uma pessoa que um homem, né, que está rodeado por mulheres, mas me dando a sensação de que não era ali que ele gostaria de estar. 5 de copas, a tristeza, né? Aqui pessoas, me dá uma, às vezes eu olho para essa parte aqui e me dá uma sensação de ser um princípio de guerra, mas depois eu olho para essas pessoas que não estão muito bem definidas, como se aqui fossem pessoas de mais alto poder e aqui pessoas moribundas. Aqui tem alguma festa, alguma conotação, e ela no meio disso tudo, só prestando atenção na sua própria tristeza. 6 de copas me remeteu à minha infância, que os melhores momentos da minha infância era quando sentávamos todos à mesa. 7 de copas, eu enxergo a síndrome de Peter Pan nessa carta. E olha que coisa mais linda, gente! Aquela questão de eu quero sonhar muito, mas não quero fazer, não quero ter o sacrifício da escolha, né? 8 de copas. Aqui eu deixando, né, os vasilhames para trás, seguindo talvez para um outro jardim. E a sua própria lealdade olhando ainda para trás. 9 de copas. Bem parecido, né, com o arcano tradicional. 10 de copas, com a chegada de um rebento na família, a alegria que uma criança pode trazer. Pagem. Olha que efeito sensacional, gente. Cavaleiro. Na minha opinião, uma das cartas mais bonitas por conta dessa mescla de cores e que não ficou pesada aos olhos, e aí a gente brilha assim, é lindo demais, gente. E aqui o Cavaleiro de Copas, se perdido nas suas próprias vontades e desejos, né? Mas sem se encontrar ainda no processo de Rainha de Copas. Rei. Bem a cara do Rei de Copas, né? Vamos agora para o naipe de espadas. Aqui sendo representado por um anjo em sua polaridade feminina, o que é muito interessante. Aqui é uma elemental do ar, né? 2 de espadas. Interessante que aqui ele não está com os olhos vendados. Essa pessoa está com os olhos muito abertos, mas numa postura de não vou a lugar nenhum. Sou vítima. Alguém me cuide. É essa sensação que esse rosto me dá. Para quase que morto em vida. 3 de espadas. Aqui o sofrimento, que é oriundo da cabeça, ou seja, o sentimentalismo. 4 de espadas, o descanso necessário e merecido. Eu adorei, deixa eu tomar um gole aqui do meu chá, gente. Eu adorei que esses 5 de espadas são 3 crianças brigando. Porque exatamente a sensação que eu tenho quando a gente entra em embates que são desgastantes e completamente desnecessários, são embates de pensamentos infantis, né, na grande maioria das vezes, imaturos, que precisam ser lapidados. Porque se lapidados e maduros estivessem, não se faria necessária a discussão. Adorei essa carta. 6 de espadas. 7. Esse azul é uma coisa sensacional. 8. E aqui me dá uma sensação de se a Desirê, sei lá, não sei por que fiz essa conotação. E aqui ela só está presa numa corda muito fina pelo próprio pulso. Ela pode levantar daqui a qualquer momento. 9 de espadas, aqui ela é uma sonâmbula.
Achei interessantíssimo. 10 de espadas. Aqui me dá a sensação de ser acabou, eu não vou mais batalhar mentalmente contra as minhas emoções, eu vou me render a elas, aceitar tudo como de fato se é. E aí vem uma Undine e de fato o acolhe. Achei sensacional. Pajem de espadas. Cavaleiro. Rainha. Rei. Vamos agora para o naipe de paus. 2 de paus. Aqui no naipe de paus, eu já vi uma semelhança um pouco maior, mais fidedigna, ao Rider-Waite. Não que as outras cartas não sejam, todos os elementos principais estão aqui, mas há de se ter olhos atentos para ver. 4 de paus. 5. 6 de paus. 7. Percebam, é bem parecido, tá muito, não, a palavra não é parecido, mas está muito fidedigno, né? As cartas tradicionais de Pamela, porém com uma identidade singular. Em todas elas, gente, esse trabalho de brilho, ó. 9. 10. Esse 10 de paus desenha muito bem muitas mulheres que carregam literalmente a família nas costas por não ter outra opção. Pajem. Cavaleiro. Rainha. Adorei a postura de madame dessa rainha, gente. Rei. E por fim, vamos para o naipe de ouros. 2 de ouros. 3 de ouros. O que eu achei interessante nesse 3 de ouros é que é um senhor ensinando com toda a maestria como fazer, talvez aqui uma árvore de Natal ou algo do tipo. E as crianças olhando com tanta atenção. Tem muito carinho, tem muito sentimento nessa arte, gente. 4 de ouros. Interessante que aqui essa persona parece até meio que petrificada, né? 5. E aqui a fé a sustentando. A fé sendo o seu próprio trigo. 6. 7, carta belíssima. Já no momento da colheita. 8, o trabalho minucioso, artístico e que só é possível na dedicação e na calma, sem pressa. 9, aqui ela já colheu um bom ramalhete de flores e está se embelezando com o fruto daquilo que ela mesma plantou. 10, me dá a sensação de ser ofeirante, né? Que sabe fazer toda a colheita enriquecer, crescer, prosperar. Pajem. Cavaleiro.
Admito que essa foi a única carta que não entendi muito bem, esse cavaleiro de ouros. Preciso pensar um pouco mais a respeito. E aqui, as últimas cartas extras. A rainha de ouros se desmembrando em duas. Aqui, uma rainha mais elegante, financeiramente falando, né, bem mais resolvida, próspera, tem uma moeda gigante aqui, como que um escudo de ouro, luvas, cabelo. Ela está muito elegante e denotando um requinte, né, que só é possível com grana, com um certo poder, né, aquela que sabe lidar bem com as suas finanças, transformando-as em beleza. Já aqui, a administração do lar, a prosperidade que somente a presença pode trazer, aquela que consegue administrar os afazeres, a casa, os animais, a costura, o bem-estar, a inteligência, a sagacidade e o rei. Meus amores, é super fácil embaralhar esse deck, apesar dele ser um pouquinho maior e mais pesado. Eu tô trabalhando com ele desde que ele chegou tem cerca de uma semana, não saiu mais da minha mesa, eu não joguei com nenhum outro. Não marcou as cartas e eu estou embaralhando assim, tá? E agora eu vou contar para vocês como que eu adquiri esse deck. Eu tentei comprar esse deck ano passado, assim que ele foi lançado, e a Baba Studio, ela lança 1000 tiragens, 2000 tiragens, acabou. Eles não lançam em muitas quantidades e ficam repondo isso no mercado, não. Eles lançam, fazem uma tiragem, acabou. Então eles lançam uma pré-venda, você pode já garantir o seu nessa pré-venda, se sobrar, eles continuam comercializando até esgotar, ok? Porém, quando chegou na alfândega aqui do Brasil, foi barrado. Alguma forma que eles estavam colocando aí as informações, né, na caixa, não estava sendo aceita pela alfândega. E eu tive alunas que conseguiram comprar, mas que foram altamente taxadas. Altamente taxadas. Bom, eu tentei comprar, não rolou. Eu tentei comprar ele e o Jogo da Esperança, não deu certo, voltou, não me deu nem a possibilidade de pagar a taxa alfandegária, porque se me desse a possibilidade eu tinha pago, tá? Enfim, voltou e eles me bloquearam na loja. Porque eu fui tentar conversar com eles não me respondiam nunca, né? A comunicação era via e-mail. Eles não me respondiam nunca. Bom, um belo de um dia eu me irritei e aí eu fui um pouco mais ríspida, seca, né, incisiva nas minhas falas. E como diz o meu marido, eu pareço advogada do diabo quando fico brava. É isso que eles me bloquearam. Falaram que devolveram meu dinheiro imediatamente, o que eu fiquei muito chateada, porque assim, era só ter me respondido antes. Porque eu estava tentando resolver para que o deck pudesse entrar no Brasil. E eles não me deram atenção enquanto eu estava tentando ajudá-los a vender para os brasileiros. Mas eles deram atenção quando eu fiz valer o meu direito de compradora e me bloquearam. Bom, fiquei muito chateada, muito mesmo. Eu queria demais esse deck. Bom, eu sou uma pessoa que atende o mundo inteiro, não é mesmo? Eis que uma paciente minha, que reside em Massachusetts, ela comprou para mim este e o Jogo da Esperança. E a mãe dela, quando veio, na verdade, nesse caso não foi a mãe, foi uma amiga dela, quando veio para o Brasil, trouxe para mim. Eu fiquei cerca de uns 8 meses esperando esse deck chegar. E foi a melhor espera. Foi o deck que mais valeu a pena esperar, porque ele é uma coisa singular, é de um encantamento singular de alma, de alma, de alma. Eu tô fascinada nesse lindão. E é isso, essa é a minha história. Ju, eu vou conseguir comprar aqui no Brasil? Segundo informações que recebi, não. Eles acabaram, como teve muito problema com a alfândega daqui, eles não estão mais vendendo para os brasileiros.
Você só vai conseguir comprar. E esse deck aqui, ele não tem mais para venda, tá? Ele esgotou. Eu quis comprar uma segunda, quando ele chegou aqui, que eu vi que, meu Deus, ele é maravilhoso, ele é meu deck da vida. Quero comprar mais um. Já não tinha mais. Então, é rezar, torcer os dedos para que eles façam uma nova edição. Eu estou, né, com esperança deles lançarem essa daqui novamente. Fé que dá certo. Mas aí a forma de você comprar é, ou você tem alguém lá fora que pode comprar para você e mandar para você de forma a contento, né, da alfândega aqui do Brasil, ou infelizmente não vai ser possível. Repito, este lindão aqui, pelo menos nessa versão, não tem mais para venda, né? Se eles relançarem o Victoria Romântico, provavelmente vai ser numa releitura, e aí eles mudam uma coisa ou outra, né? São edições limitadas, literalmente, não é um limitado só para vender, é um limitado real, tá? Mas fica aqui para vocês conhecerem, vez ou outra a gente consegue achar em outros sites, né, em outros lugares, mas num preço muito exorbitante. Eu encontrei esse lindo aqui por uma bagatela de R$ 2.000, e aí eu acho que é muito além ainda do que eu pagaria, mas fiquem de olho, né, lá na Baba Studio ou Baba Baroque. Quem sabe, né? Eles não lançam novamente, e se você tiver alguém lá fora que possa facilitar, como eu fui agraciada em ter, quem sabe você não consegue o seu. Tá certo? É isso, meus amores. Essa é a resenha desse deck tão pedido por vocês. Aguardo vocês num próximo vídeo. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram desse lindão. Repito, curta, comenta, compartilha. Um beijo no coração de todos e até a próxima.